Oi amigos, tudo bem? Nesse vídeo eu vou gravar com vocês a resolução de 10 questões para a gente ganhar tempo na prova do Enem. Então, para esse vídeo a gente vai precisar de doses generosas de, primeiro lugar, interpretação de texto, porque essas questões elas podem ter enunciados um pouco confusos, informações que não são necessárias, enfim, né, gente, hashtag textão, Enem sendo Enem. Mas você deve estar vacinado, né, porque você está fazendo provas antigas do Enem, está fazendo questões aí, então você está vendo como é que o Enem funciona, né, um textão para pouca coisa. Segunda coisa que você precisa ter é critérios de divisibilidade, isso é muito importante. Então, caso você esteja capenga nisso, eu vou deixar um vídeo linkado aqui, que é o vídeo Mãos de Tesoura, onde eu explico como identificar os números que são divisíveis para você fazer conta bem mais rápido. E também a tabuada, né? Se você quiser dar uma treinada em tabuada, eu sugiro que você faça algumas tabuadas de Pitágoras, que são aquelas tabuadas em forma de quadro. Você vai colocando, né, a multiplicação da linha com a coluna e os resultados ali para você dar uma lembrada, que, por exemplo, 7 vezes 8 é igual a 56. É importante nesse vídeo que você entenda uma coisa. Geralmente, o Enem tem muita questão de regra de 3, né, de porcentagem e tal. E não necessariamente é interessante que você faça essa regra de 3 na ordem que você aprendeu na escola. Tipo, isso é isso. Então, se eu quiser isso, quanto que vai ser isso? Multiplica cruzado e faz a regra de 3, né? Por quê? Porque a regra de 3, gente, é coisas que vão se multiplicar e dividir, né? Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai armar uma fração só. No numerador da fração, a gente vai colocar todas as coisas que estão multiplicando no problema. E no denominador, a gente vai colocar todas as coisas que vão dividir no problema. Quando a gente coloca todos os números numa fração só, o que a gente faz? A gente consegue enxergar todos os números e, consequentemente, a gente consegue fazer as divisões mais rápido. Inclusive, então, nessas frações, eu vou encorajar vocês a colocarem já os números que vocês têm que multiplicar ou dividir para fazer a transformação das unidades. Por exemplo, se você quer transformar segundos em horas, segundo é uma quantidade grande, você vai dividir para formar a hora, que vai ser um número menor. Então, você tem que dividir por 60 e 60 de novo, porque dividindo por 60 você está transformando em minuto, né? E 60, de novo, você está transformando minuto em hora. Ao contrário, se você tem hora e quer transformar para segundo, você tem que multiplicar por 60 e por 60 de novo, né? Quando a gente vai transformar metro em quilômetro ou quilômetros em metros, a gente vai ver se a gente vai multiplicar ou dividir por 1000 também. E tudo isso a gente vai colocar nessa fração, porque a gente vai usar esses zeros do 1000 e do 60 para poder andar casas e cortar, enfim. Então, vai ser interessante vocês começarem a ter essa cabeça de indicarem todos os cálculos na forma da fração, tá? Então, é isso que vocês vão ver aqui no vídeo. Assistam o vídeo e vão fazendo as questões junto comigo, vai pausando, né, à medida que eu for fazendo, para vocês pegarem o jeito de resolver que eu quero trazer para vocês, tá? Porque essas não são questões difíceis, talvez são questões que você conseguiria fazer aí, né, por outros métodos, mas eu quero te mostrar, te trazer uma proposta de um método que você vai gastar menos tempo, com certeza. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou pedir vocês para curtirem, comentarem, principalmente engajarem esses vídeos de Enem que eu estou trazendo aqui, para que mais pessoas que vão fazer o Enem possam vir conhecer, né, esses métodos de resoluções um pouco mais rápidas, para a gente otimizar tempo aí e conseguir uma boa nota na prova, beleza? Então é isso, vamos lá. Um show especial de Natal teve 45 mil ingressos vendidos. Esse evento ocorrerá no estádio de futebol, que disponibilizará 5 portões de entrada com 4 catracas eletrônicas por portão. Em cada uma dessas catracas passará uma única pessoa a cada 2 segundos. O público foi igualmente dividido pela quantidade de portões e catracas indicados no ingresso para o show, para a efetiva entrada no estádio. Suponha que todos aqueles que compraram ingressos irão ao show e todos passarão pelos portões e catracas indicados. Qual é o tempo mínimo? Ou seja, no melhor dos mundos, tudo deu certo, uma maravilha, o tempo mínimo para que todos passem pelas catracas. Então, vamos pensar o seguinte, foram vendidos 45 mil ingressos, ou seja, 45 mil pessoas. Cada pessoa gasta 2 segundos, então vou multiplicar aqui para saber o tempo total. Essas pessoas vão ser divididas em 5 portões, então por isso que o 5 vem aqui, e 4 catracas, e o 4 vem aqui. Então, quando eu divido essa quantidade de tempo pelos portões, eu vou saber o tempo de entrada de todos, só que vai estar em segundos, porque esse 45 mil aqui foi multiplicado por 2 segundos. O que eu faço para transformar segundos em hora? Eu divido por 60, 60. Porque dividindo por 60 vai para minutos, por 60 de novo vai para as horas. Então, eu vou indicar todos os cálculos.
Uma vez que você fez isso, só simplificar, corta, 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 corta. 6 por 2 vai dar um 3 aqui embaixo. 450 dividido por 5 vai dar 90. 90 dividido por 3 vai dar 30. 30 dividido por 6 vai dar 5. E aí ficou um 5 em cima e um 4 embaixo. Qualquer ordem que você fizer essa conta, não tem problema. Então, é 5 quartos de hora, porque aqui eu já transformei em hora. 5 quartos, gente, é como se fosse 4 quartos mais 1 quarto. Concorda? 4 quartos não é o número inteiro, 1, então é 1 hora. E 1 quarto de hora é 15 minutos. Por quê? Pensa que as horas foram divididas em 4 partes. 15, 30, 45, 60. Se você pegou 1 quarto, você pegou 15. Portanto, a resposta... Durante uma epidemia de uma gripe viral, o secretário de saúde de um município comprou 16 galões de álcool em gel com 4 litros de capacidade cada um para distribuir igualmente em recipientes para 10 escolas públicas do município. O fornecedor dispõe à venda de diversos tipos de recipiente com as respectivas capacidades listadas. Então, a gente tem de 0,125 litros, 250, 320, 0,500 ou 0,800 litros. O secretário de saúde comprará recipientes de um mesmo tipo, de modo a instalar 20 deles em cada escola, abastecidos com álcool em gel em sua capacidade máxima, de forma a utilizar todo o gel dos galões de uma só vez. Que tipo de recipiente ele deve comprar? Vamos pensar o seguinte, nós temos 16 galões, cada galão tem 4 litros, ok? Então, eu vou multiplicar 16 vezes 4 litros, só que eu vou colocar aqui em ml para facilitar a vida. Então, 4.000 ml, certo? Aí eu vou dividir esses galões em 10 escolas, certo? E cada escola, então, eu dividiria por 10, aí depois eu ia dividir por 20 de novo, né? Porque fala que tem que ter 20 galõezinhos lá em cada escola, 20 frascos. Então, eu já vou pôr esse 20 aqui de uma vez, porque aí eu evito a fadiga, né? Então, eu vou cortar 2 zeros aqui com 2 de cá. Eu vou dividir 40 por 2, que vai dar 20, e vou multiplicar 20 vezes 16. Ó. 2 vezes 16 é 32, coloco o zerinho, 320 ml, né, para cada galãozinho. Ou seja, a gente vai comprar esse aqui, ó, 0,320 litros, que é o mesmo que 320 ml. Então, letra C. Um banco de sangue recebe 450 ml de sangue de cada doador. Após separar o plasma sanguíneo das hemácias, o primeiro, quer dizer, o plasma, é armazenado em bolsas de 250 ml de capacidade. O banco de sangue aluga refrigeradores de uma empresa para a estocagem das bolsas de plasma, segundo a sua necessidade. Cada refrigerador tem uma capacidade de estocagem de 50 bolsas. Ao longo de uma semana, 100 pessoas doaram sangue àquele banco. Admita que a cada 60 ml de sangue, extrai-se 40 ml de plasma, ou seja, uma fração do total do sangue que a gente vai recolher ali para o plasma para pôr nas bolsas. O número mínimo de congeladores que o banco precisou alugar para estocar todas as bolsas de plasma nessa semana foi. Vamos pensar o seguinte, cada pessoa doa 450 ml, e desse valor, o que é plasma é a fração de 40 sobre 60, ó, 40 ml de plasma para cada 60 ml de sangue, ok? Falou que foram 100 pessoas que doaram, ok? Então, eu tenho que multiplicar a quantidade de sangue, ver a fração que é plasma, multiplicar pelas 100 pessoas. Aí eu vou dividir isso como? Em bolsas de 250 ml cada bolsa, certo? E aí, elas vão ser colocadas nos freezers que têm capacidade para 50 bolsas. Porque, tecnicamente, eu ia dividir aqui, né, e depois eu ia dividir o resultado por 50. É a mesma coisa de pôr esse 50 de novo aqui no denominador e sair cortando loucamente, amiguinhos, porque a gente não precisa fazer esses cálculos separados. Eu já expliquei isso na introdução do vídeo. Eu vou fazer o seguinte, ó, corta esse cara com esse cara, simplifica por 2, aqui vai dar 2 e aqui vai dar 3. Eu vou dividir 450 por 3, que vai dar 150, ok? Vou dividir esse 100 por 50, que vai dar 2. Vou cortar esse 0 aqui, com esse 0 aqui. Vou dividir 15 por 5, que vai dar 3. Vai devagar e sempre aí, ó. 25 por 5, que vai dar 5. Então, simplifiquei aqui. Aí, em cima, o que é que eu tenho? 3 vezes 2, 6, vezes 2, 12. Dividido por 5. Lembra que dividir por 5 é só dobrar o número? Aliás, dividir por 5 é pensar no dobro do número e andar uma casa com a vírgula. Eu sempre me confundo na hora de falar, mas é isso. Tá? Você pensa no dobro de 12, que é 24, mexe uma casa com a vírgula. Ou então você faz a conta aí do seu jeitinho, né? Então você precisa de 2,4
freezers, congeladores, né? Só que você não pode pegar 2,4, você tem que colocar acima, porque se você pôr 2, não cabe tudo. Então, tem que ser 3, tá? É uma questão também que, além de tudo, ela é de resto maldito, né? Se você achar que você vai arredondar para baixo, você erra. Então, todo cuidado é pouco, porque aqui no caso, mesmo aqui sendo 4, tem que arredondar para cima, porque o número de freezers tem que ser inteiro. 2 freezers não dá, vai ficar sobrando bolsa ali, então você tem que ter um outro freezer para colocar o resto. Uma torneira não foi fechada corretamente e ficou pingando de meia-noite às 6 horas da manhã com a frequência de 1 gota a 3 segundos. Sabe-se que cada gota tem um volume de 0,2 ml. Qual foi o valor mais aproximado do total de água desperdiçados nesse período em litros? Então, vamos pensar assim, ó, de meia-noite às 6 nós temos, meia-noite, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas, certo? Eu gosto de contar certas coisas no dedo para ter certeza e não pôr minha cabeça na guilhotina na hora da prova, né, amiguinhos? Como ele fala que a frequência é de 1 gota a cada 3 segundos, eu vou ver quantos segundos tem em 6 horas. É só multiplicar 60 por 60 de novo, né? Porque ó, horas para minutos e minutos para segundos. E aí eu divido por 3 para eu ver ali quantos espaçamentos de 3 segundos eu tenho. A cada espaçamento desse cai 1 gota. E cada gota tem 0,2 ml. Só que eu quero transformar isso em litros, não é? Então, eu vou dividir por 1000. Então, vamos recapitular. Quando eu faço 6 horas vezes 60 vezes 60, eu estou pegando o total de segundos que tem no tempo. Eu divido por 3, porque ele fala que a cada 3 segundos cai 1 gota. Então, eu fiz essa divisão por 3. Eu multiplico por 0,2 ml, que é o volume de cada gota, e divido por 1000 para transformar ml em litros. Agora é um mãos de tesoura maluco que vai rolar aqui, senhores. Preste atenção, eu vou multiplicar esse número por 10 para poder sumir com essa vírgula daqui, porque ninguém é obrigado. Certo? Então, sumi, multipliquei por 10. Vou multiplicar o denominador também por 10, colocando um 0 aqui, para poder, né, equilibrar a fração para não dar erro. Agora, já era, né? Ó, corta 2 aqui, com 2 de cá. 6 dividido por 3 é 2. Aí eu vou dividir esse 100 que sobrou aqui, ó, por 2, por exemplo, né? Que vai dar 50. Divido 50 por 2, que vai dar 25. Aí acabou, porque em cima ficou 6 vezes 6, que é 36, e aqui 25, ok? Você pode fazer essa conta separada no cantinho, que vai dar 1,44, resposta da letra C. Então, você pode pensar o seguinte, 36 25avos é 25 25avos e sobra 11 25avos. Isso aqui é a fração inteira, ou seja, é 1 litro. E 11 25avos, que é o que sobra, se fosse 12,5, aqui seria metade, né? O de cima seria metade, o que daria meio, a fração meio. Só que como 11 é menor do que 12,5, é menos que meio. Por isso é que eu vou pegar o que é um pouco menor que 1,5, que seria 1,4. Entendido? Ó, se fosse 12,5 sobre 25, esse número é metade do de baixo, daria a fração 0,5, né? O número decimal 0,5. Como ele é um pouco menor, 11 é um pouco menor que 12,5, vai dar um pouco menor que 0,5, portanto, ali, letra D. A bula de um antibiótico infantil, fabricado na forma de xarope, recomenda que sejam ministrados diariamente no máximo 500 mg desse medicamento para cada quilograma de massa do paciente. Um pediatra prescreveu a dosagem máxima desse antibiótico a ser ministrada diariamente a uma criança de 20 kg, pelo período de 5 dias. Esse medicamento pode ser comprado em frascos de 10 ml, 50, 100, 250 e 500. Os pais dessa criança decidiram comprar a quantidade exata de medicamento que precisará ser ministrado no tratamento, evitando sobra do medicamento. Considere que 1 grama desse medicamento equivale a 1 centímetro cúbico. A capacidade do frasco em mililitro que os pais deverão comprar é de... Nós vamos pensar o seguinte, se a cada 1 quilograma da criança a gente tem 500 miligramas do medicamento, então 20 quilogramas a gente vai multiplicar por 500 miligramas de medicamento. Vou multiplicar por 5 dias, que é o tempo que vai ser tomado o medicamento. Isso aqui vai estar em miligrama. Para eu transformar miligrama em grama, eu vou dividir por 1000. Então, quando eu fizer a divisão por 1000 aqui, o negócio vai estar em grama, certo? E ele falou que 1 grama é igual a 1 centímetro cúbico e 1 centímetro cúbico é 1 ml, certo? Então, aqui, 1 grama, 1 centímetro cúbico é 1 ml. Então, a resposta vai cair em ml quando eu fizer essa conversão. Ok? Corta, corta, corta com esses 3 zeros. 5 vezes 5, 25 vezes 2, 50, letra B.
Alguns exames médicos requerem uma injeção de água maior que o habitual. Por recomendação médica, antes do horário do exame, uma paciente deveria ingerir um copo de água de 150 ml, mililitros, a cada meia hora durante 10 horas que antecedem o exame. A paciente foi ao supermercado comprar água e verificou que havia garrafas dos seguintes tipos: 0,15 litros, 0,3, 0,75, 1,5 litro e 3 litros. A paciente decidiu comprar 2 garrafas do mesmo tipo, procurando atender a recomendação médica e ainda de modo a consumir todo o líquido das 2 garrafas antes do exame. Qual o tipo da garrafa escolhida por ela? Ela vai beber um copo de água, cada copo tem 150 ml, só que isso a cada meia hora. Então, no período de 1 hora, ela vai fazer a ingestão de 2 copos, porque 1 hora tem 2 espaçamentos de meia hora. Então, vou multiplicar aqui por 2 para ver a quantidade em hora. Vou multiplicar por 10 horas, que é o período lá que ela tem que beber essa água. E vou dividir por 2, porque ela vai colocar toda essa quantidade de ml em 2 garrafas, certo? Eu vou cortar aqui, 150 vezes 10 vai dar 1.500 ml. Para transformar em litro, você anda 3 casas com a vírgula, fica 1,5 litros, então a garrafa é do tipo 4. Uma caixa d'água em forma de paralelepípedo retângulo reto, ou seja, essa figura aqui, com 4 metros de comprimento, 3 de largura e 2 de altura, necessita de higienização. Nessa operação, a caixa precisará ser esvaziada com 20 minutos no máximo. A retirada da água será feita com auxílio de uma bomba de vazão constante, em que a vazão é o volume do líquido que passa pela bomba por unidade de tempo. A vazão mínima em litro por segundo que essa bomba deverá ter para que a caixa seja esvaziada no tempo estipulado Vou fazer o seguinte, eu vou calcular o volume da caixa. Eu vou multiplicar 4 vezes 3 vezes 2 metros, o que vai trazer para a gente metro cúbico. Só que eu preciso que esteja em litro, então eu vou multiplicar por 1.000, porque 1 metro cúbico é 1.000 litros. Ele falou por segundo, então nós vamos dividir pela quantidade de segundos. Eu tinha que fazer isso em 20 minutos, certo? Está escrito aqui 20 minutos. Então, vou colocar aqui 20 minutos, mas eu vou transformar minuto em segundo, multiplicando por 60. Então, aqui em cima eu tenho litros e aqui eu tenho segundos. É só cortar agora, 2 zeros daqui com 2 zeros de cá. Corta esse 2 com esse 2. Eu vou dividir 6 por 3, que vai dar 2, e 10 por 2, que vai dar 5, e 5 vezes 4, que é 20, letra E. Para economizar em suas contas mensais de água, uma família de 10 pessoas deseja construir um reservatório para armazenar água captada nas chuvas, que tenha capacidade suficiente para abastecer a família por 20 dias. Cada pessoa consome diariamente 0,08 metros cúbicos de água. Para que os objetivos da família sejam atingidos, a capacidade mínima em litros do reservatório construído deve ser de... Nós vamos pensar o seguinte, nós temos que abastecer água para 10 pessoas. Cada pessoa consome 0,08 metros cúbicos de água. Quando eu multiplicar 10 por isso, eu vejo a quantidade de metros cúbicos no total para essa galera. Quando eu multiplico por 20, eu vejo a quantidade total para abastecer no período. Só que aqui vai estar em metro cúbico. E 1 metro cúbico é 1.000 litros. Então, 0,08 metros cúbicos, eu vou multiplicar por 1.000 aqui para transformar em litro, porque a resposta aqui vai estar em litro. Eu vou pegar esses 2 zeros aqui do 1.000, e vou emprestar para a vírgula andar aqui e a gente não ter que trabalhar com o número com vírgula. Então, de 0,08 vai virar 8. E aí eu desapareço com esses 2 zeros aqui, combinado? 8 vezes 2 é 16. 1, 2, 3 zeros. 1, 2, 3 zeros. Então, a resposta correta, letra E. Em alguns países anglo-saxões, a unidade de volume utilizada para indicar o conteúdo de alguns recipientes é a onça fluida britânica. O volume de uma onça fluida britânica corresponde a 28,41/30.625 ml. Socorro! A título de simplificação, considere uma onça fluida britânica correspondendo a 28 ml. Ok, nessa condição, o volume de um recipiente com capacidade para 400 onças fluidas em centímetro cúbico é igual a quanto? É só você lembrar que 1 centímetro cúbico é o mesmo, é idêntico, é igual a 1 ml. É só multiplicar 28 vezes 400. Você vai fazer assim, você vai fazer 28 vezes 4. Como? Dobra, dobra. 28 mais 28 é 56. 56 mais 56 é 112. Com os 2 zerinhos aqui no final, letra A. Mais fácil que morder água, né, amigos?
A Secretaria de Saúde de um município avalia um programa que disponibiliza para cada aluno de uma escola municipal uma bicicleta que deve ser usada no trajeto de ida e volta, entre sua casa e a escola. Na fase de implantação do programa, o aluno que morava distante da escola realizou o mesmo trajeto representado na figura na escala 1 para 25 mil, quer dizer, 1 centímetro, na real, é 25 mil vezes aquilo ali, por um período de 5 dias. Quantos quilômetros esse aluno percorreu na fase de implantação do programa? Vamos contar aqui qual que é a distância da casa até a escola pelo desenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, esse aluno andou 16 vezes a escala do desenho, porque 1 é 25 mil, então 16 é 16 vezes 25 mil, certo? Ele foi ida e volta, então ele foi 2 vezes ao dia, concorda? Durante 5 dias. Como esse desenho aqui está em centímetro, ó, eu vou ter que transformar centímetro para quilômetro, porque a resposta é em quilômetro. Como que a gente faz isso? A gente lembra dessa tabela, se você não lembrava, copia ela aí. Você vai andar 5 casas com a vírgula, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, no final do cálculo, eu vou cortar 5 zeros, ok? Você percebe que eu indico todos os cálculos, ao invés de ficar pensando assim, ele vai 2 vezes, vezes 5, 10, e vou fazendo separado? Eu não vou fazer separado. Por quê? Alguns números têm critérios de multiplicação muito fáceis. Por exemplo, o número 25, tá? É só pensar nesse número aqui como sendo 4 vezes 4. Concorda que 16 é 4 vezes 4? Então, eu vou fazer 4 vezes 4 vezes 25, 1, 2, 3. Esse número é 10, não é? Eu vou colocar só um zero aqui, porque 10 é pôr um zero no final da multiplicação, correto? E aí vai ficar assim, ó, 4 vezes 25 é 100, por isso que eu fiz esse pulo do gato. 4 moedas de 25 centavos, não dá R$1 que é 100? Então, é só pôr 2 zeros a mais no número. Então, vai ficar esse 4 aqui, que sobrou. Esse 100 eu vou transformar em 2 zeros, e aí temos mais 4 zeros aqui. Ok? Eu não falei que eu ia andar 5 zeros para transformar centímetro para quilômetro? 1, 2, 3, 4, 5. Então, a resposta aqui vai ser 40, certo? Olha só para vocês verem. A indicação de todos os cálculos e ter noção do que eu vou fazer para transformar a unidade que o problema me pede é o que faz a gente economizar muito tempo na resolução desses tipos de questões. Então, você tem que treinar as suas resoluções no seu período de estudo para parar de ficar fazendo conta solta e separada. Assim, você economiza espaço, economiza tempo e faz tudo por critérios ou de divisibilidade ou de multiplicação mais rápida para poder fazer as contas aí facinho e pular para a próxima, certo?